vamos voltar para a nossa pauta. Olha, gente, as investigações sobre o triste acidente que causou a morte do MC Kevin no Rio de Janeiro continuam, hein? Em depoimento à Polícia Civil, a modelo Bianca Domingues, que estava no quarto com o funkeiro na hora do acidente, deu mais informações. Já está conectado com a gente o nosso Rodrigo Viga. Ô, Viga, que bela paisagem aí no Rio de Janeiro. Tudo bem, Viga? Como é que você tá? Como é que estão as coisas? E esse caso ainda vai ter muita repercussão, né? Sem dúvida alguma, Paulo. Bom dia para você, bom dia para o nosso ouvinte internauta da Jovem Pan, que é o Palácio da Cidade, que é a residência oficial do prefeito do Rio de Janeiro. Daqui a pouco tem um evento aqui no Palácio da Cidade com o prefeito do município. Agora, vendo essa imagem mais focada, mais centrada na dupla, eu primeiro fiquei surpreso com a Adrilles defendendo o distanciamento social, né? Do Drummond! Inacreditável. Primeira vez. Que bonito, é verdade, bem observado. E não ter visto também um acrílico entre os dois, né? Não sei se para a proteção do Joel ou para a proteção de ambos. Né? Eu vou trazer, Viga. Faz parte. Essa história envolvendo o MC Kevin, inclusive a Polícia do Rio de Janeiro espera poder concluir nas próximas horas, quem sabe ainda nesta quarta-feira, porque já tem elementos robustos com base em depoimentos e também nos celulares que foram apreendidos para chegar a uma conclusão que vai muito na direção do que disse aí a Bianca Domingues, né? Há relatos de fonte da Jovem Pan. A gente trouxe essa informação aí ao longo dessa semana. A gente, às vezes, tem um pouco de zelo, um pouco de cuidado para não expor, mas à medida que as coisas vão acontecendo, a gente pode avançar um pouco mais. Há relatos de que o MC Kevin e um amigo dele já estariam consumindo bebida alcoólica e outro tipo de consumo, ainda vai ser registrado ou não pelo exame toxicológico, na orla da praia. Foi aí que eles se depararam com a modelo profissional que teria cobrado os R$2.000 para fazer um homenagem a Truá. Pode usar essa expressão, né, Paulo? Um homenagem a Truá. Pode hotel. usar. Modelo profissional é ótimo, amigo. Pois é. Porque Era de programa, Viga, todo mundo já sabe. Pelo amor de Deus. Acompanhante, vamos falar sério. Profissional do sexo, pode ser? Pode, legal. Sexo, É puta. Não tem desonra, gente. Nossa É parte da senhora. vida. Pô. Isso é uma profissão. A gente vai falar de prostituição daqui a É uma pouco, profissão, cara. é uma Tudo bem, profissão. tudo bem. É o ganha-pão dela. Sim. Mas, enfim, os três foram pro quarto e fizeram lá uma homenagem a Truá, mas a senhora, né, a esposa do MC Kevin, segundo os relatos que a gente obteve junto à Polícia do Rio de Janeiro, mandou inúmeras mensagens, fez inúmeras ligações para o MC Kevin. Ao não conseguir entrar em contato, teria saído pelo hotel a caça, à procura do MC Kevin. Foi aí que bateu aquele medo, aquela paura, viu, meu caro Adriles? E aí ele decidiu tomar a pior opção, buscar a pior opção. Em vez de ir matar no peito e falar assim, realmente eu errei. Ou então, eventualmente, até mentir. Eu tava só olhando, tava só observando, sou o voyeur, decidi falar com o cara. Jesus. Vai que cola, né? Vai que Se não cola. fosse trágica essa história. Só piora, meu Deus. Que horror. Não mas aí ele tentou a pior opção, que foi fugir Que tristeza. pela sacada, pela varanda, Nossa. e acabou caindo, teve traumatismo craniano, outras múltiplas fraturas, o corpo velado, foi enterrado, mas a Polícia do Rio de Janeiro está muito perto de encerrar o inquérito sobre MC Kevin nesta linha, realmente, que ele estava praticando, você agora policial, né, praticando um adultério, querendo fugir do flagrante da cônjuge, né, da mulher dele, com quem havia se casado há pouco mais de 2 semanas, e aí tudo terminou nessa triste história, nessa triste tragédia. Um jovem que se foi aos 23 anos de idade, que colecionou muitos fãs. Agora a gente não pode também beatificar as pessoas que cometeram erros, são humanos, e ele colecionou também alguns problemas ao longo de sua vida, Paulo. Muito bem, Viga. Obrigado aí pelas suas informações diretamente do Rio de Janeiro. Esse caso que tá mexendo com o Brasil. Todo mundo falando sobre esse caso, impressionante. Eu nem conhecia esse MC Nem Kevin, eu. pra ser sincero com vocês. Nunca Uau, tinha ouvido uma música dele, mas eu fiquei impressionado com a repercussão e com a quantidade de gente que ficou muito triste com a morte desse cantor. Paulinha, você quer comentar alguma coisa? Eu gosto de te ouvir, Paulinha. Não tem muito o que comentar, né? É isso, ficaram muitos boatos envolvidos. Até agora, acho que o pessoal tá dando bastante atenção, porque tem uns barracos, né? Então, a mulher, essa outra que foi contratada, aí manda mensagem pra um, manda mensagem pra outro, fica esse diz que me diz, mas o saldo é da morte de um jovem artista, muito jovem, né? Aí, um possível envolvimento com drogas também, então assim, triste. A mulher dele fez um
um discurso bastante Forte. forte ontem no velório, né? Falando sobre A as mãe. amizades. Falsos a amigos. mulher. A mãe também fez um discurso forte, não fez? A mãe também, mas a mulher falando especificamente sobre as amizades Muito que franco, ele tinha. Falsos muito amigos. aberto, Falsos assim. amigos, É. enfim. Foi. Eu volto. Gente, o que vocês Eu acham volto a desse cara? dizer, eu volto a preconizar, a minha preocupação parece uma coisa muito abstrata, mas ela é concreta. Uma arte popular produz a cultura de um povo. A cultura de um povo produz o comportamento e o pensamento de um povo. Se você tem uma arte popular extremamente vulgar, extremamente sexualizada, bestial, que fala os instintos mais baixos das pessoas, que objetifica as pessoas, que precifica mulheres, é lógico que você vai criar uma ambiência social que faz uma preconização a uma vida vulgar. O cara tinha se casado há 2 semanas. Que tipo de pessoa, depois de 2 semanas de casamento, vai entrar numa orgia, numa suruba com drogas, maconha, álcool, alucinógenos? Isso tudo tem um fundo, um substrato sociológico que é essa música horrorosa do funk. Não tenho nada contra em si uma música eventualmente vulgar, ou libidinosa, ou vulgar. Tudo tem seu espaço. O problema é quando você cria exatamente a hegemonia de uma subcultura de 5ª categoria que entroniza na vida social das pessoas. E esse rapaz foi vítima exatamente dessa vulgaridade que ele preconizava. Joel. Eu não sei se é tão justo assim culpar o funk pela morte dele, porque eu penso em quantos roqueiros não morreram de Também. overdose, não 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 morreram só só de... roqueiro, gente. Tem Não pai é de só família isso, que tá Joel, não é fazendo só muita isso. suruba aí nesse mundo também. Também, Tem mas a questão pastor também- que finge Peraí. A santidade. preconização de um tipo de Eu cultura. sei, Adelis, sempre- mas isso aí, a Peraí. promiscuidade, a É. falta de caráter, Não, ela sempre vai pode ter. estar presente no religioso, Sim. no Não falso tenha moralista e também em quem, Não tenha enfim, dúvida. tá falando Caráter aí de é uma tudo cultura. isso. Não tem tipo. Não, peraí, Isso aí é muito Identificação. errado de Existe você uma colocar. diferença de você ter falta de caráter, orgia, promiscuidade em qualquer tipo de elemento falta da de sociedade. caráter? Não Isso sei. é fato. Mas outra coisa é você fazer uma cultura de apologia à falta de caráter e à promiscuidade, que é o caso Perfeito. do funk, que é hegemônico no Brasil. Agora é sua vez, Joel. Não Vai lá. fosse por esse trágico acidente no fim, essa história seria totalmente cômica, né? Imagina, 2 semanas casado, um cara... pavoroso. Primeiro, a esposa do MC Kevin, funkeiro, cantor de trap também, né? Achava que o cara era fiel, pô. Tava no mesmo hotel que ele fazendo uma orgia ali com outras mulheres, tentou fugir pela sacada, todos os elementos de um quadro cômico. Mas que, infelizmente, terminou com esse acidente. Lembrando que a vida é muito frágil, né? E que nessa impulsividade dos jovens, especialmente quando é um jovem alçado à fama, com dinheiro, com sucesso, com status, as mulheres o desejando, é muito fácil se exceder e levar, às vezes, num limite mortal, né? Não é E tão não é só no fácil. funk. Quantos Fazer no um rock? surubão. Quantos do rock não morreram por drogas, por sexo, por acidentes? Ah, tem o Clube dos 27, né? Que são com 27 Gente, anos. Deixa eu ouvir um pouco mais o nosso Rodrigo Viga, que ele quer trazer uma informação pra gente. Só um tapinha final, desculpa interromper aí Por o favor. debate, porque Ah. falou-se sobre a questão da fragilidade. E havia ciência, havia conhecimento de todas as fragilidades, deficiências assim, que são pertinentes ao ser humano, independentemente se ele é funkeiro, se ele é roqueiro, se ele é pagodeiro, se ele é repórter como eu, ou apresentador como você, Paulo. Mas havia essa consciência e essa ciência da fragilidade do Kevin, seja com bebida, seja com droga, seja com mulheres. As informações que nós temos é que ele já vivia um momento de instabilidade no casamento, mesmo antes do matrimônio, que teria sido celebrado, segundo essas fontes da Jovem Pan, para tentar dar uma acalmada na situação. E quando eu falo sobre a fragilidade, para mim teve uma cena que foi muito sintomática quando eu estava na delegacia da Barra da Tijuca, responsável por essa investigação, quando foi a chegada do padrasto do MC Kevin. Ele entrou na delegacia, estamos falando de um ambiente policial, ele entrou na delegacia, procurou uma pessoa que seria, de certa forma, responsável por ser o anjo da guarda, por cuidar de MC Kevin, e partiu para cima. Brigou, deu um soco nessa pessoa, gritando: eu disse para você cuidar dele e você não fez isso. Ou seja, realmente a questão da influência de quem cerca uma personalidade com essa tenridade, com essa fragilidade, de certa forma, acaba de alguma forma influenciando nesse resultado final, companheiros. volto Perfeito, a dizer, Viga. influência da Obrigado cultura. pela sua Influência da participação, cultura. Viu, Viga? Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. A gente se fala